Nesta aula, eu vou explicar para você o que é diferença de potencial. Porque vocês precisam saber e entender o que é a diferença de potencial. Simples. Quando for fazer análise de um defeito de uma placa, análise das tensões, você tem que entender o que é a diferença de potencial para você descobrir o defeito. Através da diferença de potencial, você consegue identificar se tem ou não circulação de corrente. Então é isso que eu vou explicar para vocês nesta aula, de forma bem simples e clara, sem complicações, ok? Então vamos lá. Bom, vamos imaginar que em um ponto nós temos aí 4,7 volts. Vamos colocar o nome desse ponto de A. E no ponto B, nós temos 4,7 volts. Aí eu pergunto para vocês, entre o ponto A e B, nós temos circulação de corrente? Sim ou não? Bom, a resposta é não. Por quê? Porque nós não temos diferença de potencial. Lembra na aula de tensão elétrica? A tensão elétrica é uma força exercida. Então aqui, entre ponto A e B, nós temos a mesma força. Então não haverá circulação de corrente, porque não tem diferença de potencial. Porém, se eu pegar aqui e mudar para 5, então no A nós temos 5,7 e no B 4,7, qual que é a diferença? Nós temos uma diferença de potencial de 1,7 volts. Então, nós vamos ter circulação de corrente aqui, entre o ponto A e B. Vamos dar outro exemplo. Em um ponto, eu tenho menos 1 volts e aqui eu tenho 5 volts. Existe diferença de potencial aqui? Opa, existe. Só não existe quando a tensão entre os dois pontos são iguais. A mesma força exercida são iguais, não existe diferença de potencial. Consequentemente, você não terá circulação de corrente. Não tendo circulação de corrente, aquele circuito não vai funcionar. Componente, para alguma coisa funcionar, tem que ter a circulação de corrente. Ok, então tem diferença de potencial. E qual é essa diferença de potencial? Bom, de 0 até 5 é 5 volts. O menos 1 ele está antes de 0. Então nós temos 6 volts aqui, a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então isso é a diferença de potencial. De um lado você tem uma tensão positiva ou negativa, tá? Nós temos também tensões negativas. Na placa de celular vocês não precisam se preocupar com isso, mas existe sim a tensão negativa. Então de um lado você tem tensão negativa ou positiva, do outro lado você tendo tensão negativa ou positiva sendo diferente, existe uma diferença de potencial. Aí é só você fazer a subtração entre o ponto maior para o menor, você vai ter aí o resultado da diferença de potencial, e tendo diferença de potencial nós temos a circulação de corrente, ok? Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula eu vou explicar para vocês queda de tensão e nós já vamos fazer a nossa primeira análise de defeito, tá? As aulas de eletrônicas vai ter a teoria, não adianta eu só ficar ali na prática, mostrando na placa. A teoria ela é importante, então primeiro vocês têm que entender esse conceito que eu estou explicando para vocês, né? Colocar aqui na cabeça de vocês essa teoria para quando a gente for para a prática ficar mais claro, mais simples aí para vocês, beleza? Então é isso aí. Se entendeu perfeitamente o que é a diferença de potencial, vamos para a próxima aula. Caso não tenha entendido, assista novamente, mas eu creio que é algo muito simples. Diferença de potencial é isso. Quando você tem tensões diferentes entre dois pontos. De um lado você tem aí, ponto A, você tem 0 volts. Aí você vai lá no ponto B, deu 12 volts. Você tem 12 volts de diferença de potencial. Você vai ter uma circulação de corrente nesse circuito. Se você entendeu perfeitamente o que é diferença de potencial, é isso aí. Só ir para a próxima aula, ok, pessoal?